Oiê, gente! Estamos de volta com mais um episódio do podcast Pergunte a Ped por Doutora Laís Rua. Hoje eu tenho um convidado super especial. Ele é fisioterapeuta, ele é osteopata, ele tem especialização em osteopatia pediátrica, ele é mestre em tecnologias em saúde, ele é professor de osteopatia e ele é sócio da clínica Faz e Curry. Muito bem-vindo, Youssef. Muito obrigada aí por ter aceitado o meu convite. Oi, Laís, eu que agradeço o convite. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Agradeço pela oportunidade de poder aqui vir falar para as mães sobre o que é osteopatia pediátrica, esclarecer tudo o que for preciso. Que bom, muito obrigada aí. Gente, vamos lá, né? A gente sabe que esse quadro aí, ele foi feito, né? Eu criei esse quadro com a intenção de ajudar cada vez mais mães, pais e responsáveis para entender um pouco mais da maternidade. E o assunto osteopatia é um assunto muito perguntado, o pessoal quer entender. Então, vamos lá. Youssef, bom, para quem não sabe, o Youssef foi osteopata que cuidou de mim durante a minha gestação, então minha coluna sorri só de olhar para ele, tá? Então, assim, as gravidinhas aí saibam que a osteopatia faz super diferença também durante a gestação, e ele cuidou das minhas filhas logo no pós-parto também, tá? Mas, afinal, Youssef, explica pra gente o que é a osteopatia. A osteopatia, Laís, aqui no Brasil, uma especialidade da fisioterapia, né? Em alguns países do mundo é uma residência médica, em outros é uma profissão independente. É uma filosofia de tratamento, na verdade, né? Onde a gente tenta não subdividir o corpo do paciente. Então, a nossa intenção é buscar as causas do problema do paciente, não os sintomas. E a partir dessas causas, a gente começar a tratar, mesmo que seja em outras regiões diferentes das regiões em que esse paciente tem sintoma. Então, por exemplo, num bebezinho com refluxo, a gente fala muito de estômago, né? Mas a gente precisa tratar a cabeça, precisa tratar a pelve e o estômago. Então, na verdade, é uma especialidade onde a gente tenta enxergar o corpo do paciente como uma coisa indivisível. E a partir daí fazer um escaneamento de onde pode estar sendo a origem dos problemas que ele veio tratar com a gente. Então, assim, toda vez que eu falo de osteopatia, tanto na rede social, quando eu publico alguma coisa, quando eu comento alguma coisa dos meus pacientes que foram na osteopatia, as pessoas me perguntam, quem é que precisa da osteopatia? Toda criança precisa da osteopatia? Me conta. Se a gente partir do pressuposto de que a prevenção é o melhor remédio, sim. É interessante que todo bebê, logo após o nascimento, né, dentro do primeiro mês ainda, passe por uma avaliação com o osteopata. Se estiver tudo ok, maravilha, vida que segue. Mas se a gente detecta algum problema muito mais cedo, a chance de resolução é muito maior. Então, hoje a gente vem trabalhando muito essa questão da prevenção. Imagine, por exemplo, se um bebezinho chega para mim com um mês, com uma suspeita de assimetria craniana. É muito mais fácil resolver do que se ele chegar para mim com 6 meses. Às vezes, com 6 meses, a gente precisa de mais tempo de tratamento. Então, em via de regra, se nós pensarmos em prevenção, todas as crianças deveriam passar pelo osteopata. E óbvio que existem já as crianças com as patologias instaladas, né? Então, pacientes, bebês com assimetrias cranianas, plagicefalia, braquicefalia, refluxo, cólica, sono ruim, irritabilidade. A disquesia, se estiver em um nível muito forte, a gente consegue aliviar um pouco. Então, existe sim alguns casos clínicos específicos, mas hoje a tecla que nós estamos batendo aqui em Salvador e no Brasil inteiro é de tentar implantar, como é na Europa, uma osteopatia pediátrica preventiva para evitar transtornos mais complicados no futuro dessa criança. Então, a gente pode dizer que uma cólica, um refluxo, um choro contínuo, claro, todos sendo acompanhados por um pediatra, mas a osteopatia pode auxiliar nesse tratamento e nessa melhora desse paciente? Pode sim. O que a gente sempre faz com esses bebês é identificar as causas desses problemas. Então, por exemplo, um refluxo. Um refluxo pode ter uma causa metabólica, que no caso é com você o tratamento, a pediatra. Pode ter uma causa física, mau funcionamento do estômago fisicamente falando, uma inervação ruim, movimentação ruim, tensão na musculatura do estômago, e isso é tratado pela gente. E existe também uma outra vertente que pode ser por um estresse elevado da mãe. Então, isso é interessante porque o bebê ele precisa de equipe multiprofissional. E se a gente detecta que aquele bebê que nos procurou por um sintoma Y, ele apresenta causas físicas, a gente trata. Se ele apresenta outros tipos de causas, a gente encaminha para quem deve ser de direito. Mas é interessante lembrar que a mãe sempre entra no tratamento de alguma forma.
Porque, querendo ou não, né, quando o bebê é muito pequenininho, a mãe e o bebê são uma extensão do outro, né? Isso é bem importante. Exatamente. Você falou da Europa, né? A gente já sabe que na França, todos os bebês que nascem na França, eles já têm alta após a avaliação do pediatra e do osteopata. Você acredita, Youssef, que se implantasse esse método no Brasil, dessa avaliação osteopática ainda na maternidade, mudaria muitos diagnósticos? Teria uma diferença grande aí? Eu tenho certeza que sim, Laís, porque a gente teria uma quantidade maior de diagnósticos, né? Isso é fato, porque se você procura, você vai achar, se você não procura, você não vai achar, né? E à medida que isso for feito, sendo isso na maternidade como é na França, se fosse possível instalar agora, seria ótimo, porque o bebê já sairia de lá tratado desse problema, ou então, pelo menos encaminhado para um outro osteopata pediátrico para que possa fazer o tratamento, mas isso de forma bem precoce. Eu converso com meus pacientes o seguinte: existem 3 janelas de tratamento, né, dentro da osteopatia pediátrica. Uma ótima, uma boa e uma mais ou menos. 0 a 3, ótima; 3 a 6, boa; 7 em diante, mais ou menos. Por quê? Porque quanto mais velho vai ficando o bebê, mais difícil de tratar os problemas que ele apresenta. Mais tempo leva para conseguir o mesmo resultado que eu levaria muito menos tempo com um bebê de 2 meses. Então, se a gente implanta isso numa maternidade de forma cultural aqui no Brasil, a gente teria diagnósticos mais precisos, uma quantidade maior e no momento correto. Perfeito, maravilhoso. Eu sonho, né? Eu trabalho com pediatria integrativa, eu trabalho com prevenção, nossa, seria o sonho. Vou te colocar uma polêmica agora, uma polêmica bem que acontece muito no meu consultório. Qualquer profissional de osteopatia, né, qualquer fisioterapeuta especializado em osteopatia pode atender criança? Não, isso tem muita coisa envolvida aí. Primeira coisa, existem algumas escolas de formação no Brasil onde a osteopatia pediátrica já está dentro do currículo de formação. E esses podem já começar a atender pediatria assim que se formam. Mas a maioria das escolas, você precisa primeiro fazer a especialização completa em osteopatia e logo em seguida fazer um aperfeiçoamento em osteopatia pediátrica para estar habilitado a fazer isso. Então, não é simplesmente ser osteopata, tem que ser osteopata com aperfeiçoamento em pediatria. É importantíssimo, gente. Então, assim, criança não é um mini adulto. A gente tem que parar primeiro com essa ideia de que criança é um mini adulto e que qualquer profissional pode colocar mão. Não, gente, tá? Tem que ser alguém especialista no assunto e tudo mais, tá? Por isso essa importância. Youssef, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos Nada. esclarecimentos. Obrigada aí, de verdade. Foi um super conteúdo. Quem não entendia o que era osteopatia, agora consegue entender, sabe da importância. Fazer de forma preventiva, então, é sempre a solução. Mas quem já tem algum problema instalado, procurar osteopata, então, bebê com refluxo, bebê com essa assimetria craniana, gente, assim, má formação da cabecinha, né? Má formação não, uma deformidade da cabecinha, então a cabecinha mais amassadinha ou mais apertadinha de um lado do que do outro, o osteopata pode e auxilia muito nos resultados, nos tratamentos a curto, médio e longo prazo, né, Youssef? Então, agradeço demais, muito obrigada aí por participar. Bom, espero que vocês gostem, comentem aqui, podem colocar as dúvidas aqui embaixo, que a gente vai esclarecendo. Vou colocar o Instagram do Youssef também, quem quiser pode entrar em contato com ele, porque ele ajuda a esclarecer as dúvidas de vocês. Combinados? Um beijo, obrigada, Youssef. Tchau, Tchau, eu que tchau. agradeço. Tchau.